parou para pensar que algumas peças do seu guarda-roupa podem ser a causa de uma certa sensação de peso espiritual? Hoje, quero conversar sobre algo que muitas igrejas evitam discutir. Como o que escolhemos vestir pode, na verdade, abrir portas para influências malignas em nossas vidas. Tenho estudado a Bíblia por mais de 20 anos e ao longo dessa jornada vi como determinados tipos de roupas e acessórios têm gerado batalhas espirituais para os crentes. A Bíblia nos ensina, em 1 Pedro 5:8, que devemos ser sóbrios e vigilantes, pois o nosso adversário, o diabo, anda ao nosso redor como um leão, buscando a quem devorar. O inimigo está sempre à procura de formas de entrar nas nossas vidas, e muitas vezes esse acesso pode vir através daquilo que escolhemos vestir. Neste ensinamento, vou revelar 8 itens específicos que você precisa remover do seu guarda-roupa imediatamente. Esses objetos não são apenas escolhas de moda, são convites espirituais para as forças das trevas. Mas não se preocupe, também vou mostrar o que a Bíblia diz sobre como devemos nos vestir de forma a honrar a Deus e proteger o nosso bem-estar espiritual. Antes de entrar nos 8 itens, quero te perguntar uma coisa. Você sente que sua vida cristã pode ser mais do que uma rotina de cultos e palavras? Talvez o que falta seja um verdadeiro encontro com Deus, algo que vá além das atividades do dia a dia. É nesse espaço de intimidade que você pode descobrir a verdadeira transformação espiritual. Se você está buscando uma renovação na sua caminhada com Deus, quero te convidar a dar um passo importante. Tenho um devocional especial preparado para você. Ele é um guia prático que vai te ajudar a aprofundar sua fé, fortalecer sua conexão com Deus e experimentar uma vida cristã cheia de propósito e significado. Nele, você encontrará 30 dias de devocionais poderosos, versículos inspiradores, orações diárias e desafios práticos para transformar seu coração e sua mente. Não perca essa oportunidade de fortalecer sua jornada espiritual. Clique no link na descrição e garanta o seu. Comece hoje mesmo a trilhar um caminho mais profundo e transformador com Deus. Agora permita-me explicar por que a roupa tem uma importância espiritual. No livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 21, vemos que, após Adão e Eva pecarem, Deus, em sua misericórdia, fez para eles vestes de pele. Isso nos mostra que Deus se importa com o que vestimos, não apenas por uma questão de modéstia, mas porque as roupas têm implicações espirituais. Ao longo das Escrituras, vemos que as vestimentas podem representar realidades espirituais. No livro de Zacarias, no capítulo 3, versículos 3 a 5, o sumo sacerdote Josué estava diante do anjo do Senhor, usando vestes sujas que simbolizavam o pecado. O anjo ordena que essas vestes sejam retiradas e diz: "Veja, retirei a tua iniquidade de ti e te vestirei com roupas finas." O que escolhemos usar pode alinhar nossa vida aos propósitos de Deus, ou criar brechas para o inimigo. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 6,17, nos diz: "Saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis o imundo, e eu vos receberei." Nossas escolhas de vestuário podem ser mais espirituais do que imaginamos. Agora, vamos ver os 8 itens que podem estar atraindo espíritos malignos para a sua vida neste momento. O primeiro item que precisa ser removido são as roupas de segunda mão. Embora nem todas as roupas usadas carreguem consigo influências espirituais, há casos em que isso pode acontecer. Em 2 Reis 2, 13 e 14, vemos o profeta Eliseu pegando o manto de Elias, e com ele veio uma porção da unção espiritual de Elias. Esse princípio bíblico se aplica tanto para o bem quanto para o mal.
As roupas podem carregar influências espirituais de quem as usou anteriormente. Se você sentir um desconforto inexplicável ao vestir um item de segunda mão, ou se souber que ele pertencia a alguém envolvido com práticas ocultas, vícios ou algum tipo de cativeiro espiritual, é melhor se livrar dessa peça. E, quando comprar roupas de segunda mão, ore sobre elas, consagrando-as para os propósitos de Deus e quebrando qualquer influência espiritual negativa que possa estar associada a elas. O segundo item a ser removido são as roupas com símbolos de culto. Estes incluem o pentagrama, o olho que tudo vê, o Ankh e certos padrões geométricos que têm raízes na adoração pagã. Muitas marcas populares incorporam esses símbolos em seus designs, e muitas pessoas os vestem sem compreender seu significado espiritual. Mas esses símbolos não são apenas decorativos, eles são convites espirituais. Em Deuteronômio 18, 10, 12, Deus adverte claramente contra práticas ocultas, como feitiçaria, adivinhação e o culto aos mortos. Quando usamos roupas com esses símbolos, estamos essencialmente carregando um anúncio para as forças demoníacas. O inimigo não se importa se você está usando esses símbolos de forma irônica ou por achar que são legais. O convite espiritual permanece claro. Lembro-me de uma jovem que estava passando por pesadelos constantes e uma sensação de opressão. Quando visitei sua casa, percebi que ela tinha várias peças de roupa com símbolos ocultos. Após remover esses itens e orar pela purificação de sua casa, sua atmosfera espiritual mudou drasticamente. O terceiro item a ser removido são as roupas que retratam deuses falsos ou ídolos de qualquer religião ou mitologia. Isso inclui personagens populares de religiões orientais, deuses gregos ou romanos, ou até certos personagens de desenhos animados que representam entidades espirituais. O primeiro mandamento dado por Deus a Moisés foi: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 23. Em 1 Coríntios 10, 20 e 21, Paulo fala sobre como os gentios sacrificam a demônios e que não podemos participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Quando usamos imagens de falsos deuses, como Buda, Shiva ou Zeus, estamos, de certa forma, honrando essas entidades espirituais. E isso pode abrir portas para influências malignas em nossas vidas. Mesmo representações fofas ou fashion desses deuses carregam um peso espiritual. O inimigo não se importa com a forma como você usa esses ícones, mas com a abertura que ele cria para a sua influência. C.S. Lewis foi um autor profundamente ligado à fé cristã, e um de seus ensinamentos é que as escolhas que fazemos podem, sem que saibamos, nos alinhar a um mundo espiritual que não é visível, mas está sempre presente. Ele escreveu: aquele que acredita na batalha espiritual não deve ser enganado pela aparência das coisas. Se você pensa que as pequenas decisões, como a escolha de uma camiseta ou de um acessório, não têm impacto, Lewis nos alertaria de que a guerra espiritual acontece em níveis que muitas vezes não podemos perceber, mas são reais. Quando se trata de ídolos e deuses falsos, o pensamento de C.S. Lewis também nos lembra que o inimigo não se importa se estamos cientes da seriedade daquilo que escolhemos fazer ou usar. Para ele, a negação da espiritualidade profunda em nossa vida cotidiana pode nos colocar em uma posição vulnerável, sem que percebamos, e isso nos faz cair em armadilhas que podem parecer inofensivas, mas são armadilhas reais. Lewis acreditava que, em muitos casos, a ignorância sobre os aspectos espirituais da vida não nos exime de suas consequências. Assim como a vestimenta, nossas atitudes e escolhas diárias têm uma grande influência sobre nossa jornada espiritual.
Agora, o quarto item que você deve remover do seu guarda-roupa imediatamente é a roupa imodesta que objetifica o corpo. Não estou falando sobre códigos de vestimenta legalistas ou sobre impor um estilo de vida uniforme para todos, mas sim de reconhecer que a maneira como nos apresentamos ao mundo e como tratamos nosso próprio corpo tem implicações espirituais. Em 1 Timóteo 2:9, Paulo fala sobre as mulheres se vestirem com modéstia, com decoro e sobriedade. E em Romanos 12:1, somos orientados a apresentar nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus. Quando usamos roupas projetadas para atrair a atenção sensual, estamos participando de um sistema que reduz a dignidade de seres humanos feitos à imagem de Deus, transformando-os em objetos de desejo. A modéstia não está relacionada à vergonha, mas sim ao respeito pela natureza sagrada de nossos corpos, como templos do Espírito Santo. Quando escolhemos roupas que objetificam nosso corpo ou o dos outros, estamos concordando com as mentiras do inimigo sobre o valor e a dignidade da criação de Deus. Ao vestir-se de forma modesta, você está declarando que o seu corpo não é para ser visto como um objeto, mas como uma parte preciosa e santa de quem você é. E como C.S. Lewis afirmou, os seres humanos são criaturas maravilhosas, mas também frágeis, e quando nos esquecemos disso, caímos facilmente em tentação. Nossa vestimenta pode ser um reflexo de como vemos e tratamos nossa própria natureza humana, e ao escolhermos com sabedoria, podemos afirmar a dignidade e a pureza que Deus nos conferiu. Em relação ao quinto item, que são as roupas com imagens de violência ou que glorificam a morte, temos que pensar cuidadosamente. Imagens de caveiras, padrões de violência gráfica e frases que celebram a destruição não são apenas representações estéticas. Elas têm um efeito direto em nossas mentes e no ambiente espiritual ao nosso redor. Jesus, em João 10:10, disse que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, enquanto ele veio para nos dar vida, e vida abundante. Quando escolhemos vestir roupas com imagens que celebram a morte ou a violência, estamos nos alinhando com os objetivos do inimigo, não com os de Cristo. Em Filipenses 4:8, somos exortados a meditar sobre tudo o que é verdadeiro, honroso, justo, puro, amável, de boa fama, virtuoso e digno de louvor. As imagens que escolhemos carregar em nossas roupas têm poder sobre nossos pensamentos e sobre o ambiente espiritual que nos cerca. Já conversei com muitos jovens que lutavam com pensamentos de violência, morte e depressão, e ao mudarem seus guarda-roupas como um ato de fé, muitos experimentaram uma virada espiritual significativa. Como C.S. Lewis nos ensina em sua obra Cristianismo Puro e Simples, nossa vida espiritual é moldada por ações simples e diárias que muitas vezes não percebemos, mas que têm um impacto profundo em nossa alma. As escolhas que fazemos, como o que vestimos, podem criar ou destruir nossa paz interior. O sexto item a ser removido envolve certos tipos de joias com significados espirituais. Isso inclui amuletos, talismãs, joias de proteção contra o olho gordo e certos cristais comercializados com fins espirituais. Em Isaías 3, Deus fala contra o uso de adornos que têm raízes pagãs e ocultas. Em Atos 19:19, vemos novos crentes queimando publicamente itens relacionados ao ocultismo, incluindo joias que possuíam um significado espiritual. Muitas pessoas usam essas peças acreditando que as protegerão ou atrairão boa energia, sem perceberem que estão depositando sua confiança em algo que não é Deus. Práticas como o uso de amuletos e talismãs têm raízes em paganismo e adivinhação, coisas que a Bíblia proíbe claramente.
Mesmo itens populares, como brincos com apanhadores de sonhos ou joias relacionadas ao zodíaco, carregam um peso espiritual que não está alinhado com a fé cristã. A joia com o olho gordo, que se tornou tendência, por exemplo, é baseada em superstições e não na fé em Deus. Em vez disso, como nos ensina o Salmo 91, 1-2, nossa verdadeira proteção vem de Deus, que é nosso refúgio e fortaleza. Ele é quem nos guarda, não peças de joalheria com poderes supostos. A fé em Deus deve ser a única confiança que depositamos para a nossa proteção espiritual. C.S. Lewis, em sua obra O Problema do Sofrimento, fala sobre a importância de discernir a origem de nossas escolhas. Ele dizia que, muitas vezes, ao tomarmos decisões aparentemente inofensivas, como usar certos amuletos ou roupas, estamos, na verdade, nos abrindo para influências espirituais que nos afastam da verdade divina. O que nos parece simples e sem importância pode, na realidade, ser uma porta aberta para algo muito maior do que imaginamos. Para Lewis, a vida espiritual é uma luta constante contra as influências invisíveis que tentam nos afastar de Deus. E é necessário estar vigilante, especialmente nas escolhas diárias. Agora, o sétimo item que precisamos considerar envolve marcas de roupas que abertamente zombam da fé cristã ou promovem valores antibíblicos como parte de sua identidade corporativa. Algumas empresas de moda têm se tornado conhecidas por zombar dos símbolos cristãos ou, de maneira intencional, adotar um compromisso com forças espirituais negativas. Há também marcas que ativamente financiam esforços contra os valores bíblicos, sendo esse um dos pilares centrais de sua missão empresarial. Em Mateus 6,24, Jesus nos ensina que ninguém pode servir a dois senhores, pois ou amará um e odiará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Quando apoiamos marcas que abertamente atacam a fé cristã, ou que são conhecidas por promover valores contrários aos ensinamentos de Cristo, estamos criando uma divisão em nossa lealdade espiritual. Isso pode causar uma espécie de compromisso espiritual que enfraquece a nossa fé. Não estou dizendo que você precisa investigar cada empresa que compra, mas quando uma marca se torna notória por zombar da fé ou por promover valores que vão contra a Bíblia, vestir sua logo pode ser uma forma de concessão espiritual. Pesquise sobre as marcas que você apoia. Pergunte a si mesma se o que está vestindo está, de alguma forma, financiando e apoiando uma agenda que é contrária à vontade de Deus. Como Josué declarou em Josué 24:15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que o seu guarda-roupa reflita esse mesmo compromisso, onde você está firme em sua lealdade ao Deus verdadeiro e à sua vontade. Não deixe que um simples logotipo ou marca em sua roupa crie uma divisão entre o que você diz acreditar e o que você realmente apoia. O oitavo e último item a ser removido de seu guarda-roupa é qualquer peça adquirida de maneira desonesta. Roupas que foram roubadas, compradas com dinheiro que não era seu ou adquiridas por meio de engano, devem ser eliminadas. Em Provérbios 10:2, lemos que os tesouros da impiedade não aproveitam, mas a justiça livra da morte. E em Deuteronômio 23:14, Deus afirma que o Senhor teu Deus anda no meio do teu acampamento para te livrar e entregar os teus inimigos nas tuas mãos. E o teu acampamento será santo, para que ele não veja entre ti coisa imunda e se afaste de ti. Quando guardamos roupas que foram adquiridas de forma desonesta, estamos mantendo o que a Bíblia chama de coisas imundas, o que pode criar uma barreira entre nós e a presença de Deus, além de abrir portas para a influência do inimigo. Se você tem em seu guarda-roupa algo que foi adquirido de maneira injusta, a solução espiritual é a reparação e o arrependimento. Onde for possível, devolva o que foi tomado.
ou doe o valor correspondente àquilo que não pode ser restituído. Comprometa-se com a integridade e, no futuro, garanta que todas as suas transações sejam feitas de maneira justa e honesta. O arrependimento e a restituição quebram qualquer acordo com a desonestidade e fecham uma porta importante para as influências malignas. Agora que identificamos essas 8 categorias de roupas que podem ser espiritualmente problemáticas, a grande pergunta é: o que fazer agora? A solução não está apenas em remover o que não devemos mais usar, mas também em vestir algo novo, algo que nos proteja espiritualmente. Em Efésios 6:11, Paulo nos instrui a vestir toda a armadura de Deus, para que possamos resistir às ciladas do diabo. E em Romanos 13:14 ele diz: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne, para cumprir os seus desejos. O apóstolo Paulo fala da armadura de Deus como uma proteção espiritual contra as investidas do inimigo. E o que é essa armadura, senão a própria presença e caráter de Cristo? Quando nos vestimos com Cristo, estamos protegidos espiritualmente, e nossa vestimenta exterior deve refletir esse compromisso interior. Lembre-se de que a Bíblia usa as roupas como um símbolo de nossa identidade espiritual. Em Gálatas 3:27, Paulo escreve: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. A principal cobertura espiritual que podemos ter não é uma vestimenta física, mas a própria presença de Cristo em nossa vida. Quando estamos vestidos com Cristo, o inimigo não tem direito legal de nos atormentar com objetos ou símbolos. No entanto, o que escolhemos vestir ainda é importante, pois nossas escolhas refletem nossos valores, influenciam nossos pensamentos e afetam as pessoas ao nosso redor. Ao vestir-se de maneira a honrar a Deus, você está proclamando sua identidade espiritual e mostrando ao mundo que serve ao Deus vivo. Ao concluir este ensinamento, faço um desafio a você. Tire um tempo para examinar o seu guarda-roupa e faça as mudanças necessárias. Não por medo, mas por amor a Deus e pela busca por liberdade espiritual. Remova essas 8 categorias de itens que podem estar atraindo influências malignas e, em vez disso, vista-se com Cristo. Como Isaías 61:10 expressa lindamente: regozijo-me grandemente no Senhor, a minha alma exulta no meu Deus, porque me vestiu com as vestes da salvação, me cobriu com o manto da justiça. Que o seu guarda-roupa físico reflita a realidade espiritual de que você está coberta pelo sangue de Jesus e vestida com a sua justiça. Ao fazer isso, você não só fechará portas para a influência demoníaca, mas abrirá portas para a presença, o poder e a paz de Deus em sua vida. Vamos orar. Pai Celestial, agradecemos pela Tua palavra que traz luz à escuridão. Pedimos Tua sabedoria enquanto examinamos nossos guarda-roupas e nossas vidas. Mostra-nos tudo o que precisa ser removido e nos dá coragem para fazer essas mudanças. Renunciamos a toda influência demoníaca que tenha vindo através das coisas que vestimos e declaramos que estamos vestidos com a justiça de Cristo. Fechamos todas as portas para o inimigo e nos abrimos completamente ao Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem tocou seu coração, eu te incentivo a agir imediatamente. Não adie a remoção dessas 8 categorias de itens espiritualmente perigosos do seu guarda-roupa. Sua liberdade espiritual vale muito mais do que qualquer declaração de moda. Lembre-se de que, como Jesus disse em Marcos 8:36, de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Escolha hoje se vestir não apenas para os olhos do mundo, mas para os olhos do seu Pai Celestial, que deseja sua completa liberdade e proteção espiritual.
Ao refletirmos sobre como nossas escolhas de vestuário podem ter um impacto profundo em nossas vidas espirituais, fica claro que vestir-se com Cristo é a chave para uma verdadeira transformação interna. Lembre-se de que a nossa identidade não está nas roupas que usamos, mas em como nos vestimos espiritualmente com o caráter e a presença de Cristo em nossas vidas. Essa é a verdadeira armadura que nos protege de qualquer influência maligna. Se você fez mudanças em seu guarda-roupa hoje e está em busca de mais orientações para fortalecer sua vida espiritual, quero convidá-lo a continuar essa jornada. Agora, se você está pronto para dar o próximo passo na sua caminhada de fé, eu te convido a clicar no vídeo que está passando na sua tela. Neste vídeo, você vai descobrir como o jejum pode ser uma poderosa ferramenta de transformação espiritual e como ele pode abrir portas para uma conexão mais profunda com Deus. Não perca! Clique agora e prepare-se para experimentar um poder transformador que só o jejum espiritual pode trazer. Vamos continuar crescendo juntos na fé. Clique agora para assistir ao vídeo. Te vejo lá!